Nesse capítulo número 3, chamado Individualismo e a Revolução Industrial, o Mises compartilha conosco qual era o pensamento liberal da época. Nós estamos falando aqui do século XIX, que de certa forma se mantém até os dias de hoje, que é o pensamento do indivíduo acima do coletivo e o pensamento individualista, onde as leis, segundo o pensamento liberal, como eu já falei inclusive no meu curso de introdução ao liberalismo, recomendo também, claro, se você ainda não conhece esse curso, dê uma olhada aqui mesmo na plataforma Hotmart, até mesmo aqui nos meus perfis das redes sociais, que as leis, segundo o caráter liberal, elas devem servir para promover o bem-estar social e o desenvolvimento das faculdades plenas do homem, né, que são liberdade, propriedade, vida, liberdade e propriedade, tal como descritos por John Locke. Só que já naquela época surgiu alguns juristas, especialmente um de prenome Carl von Savigny, que dizia que as leis elas não eram escritas pelos homens, mas elas eram apenas exasperações do espírito popular, ou seja, aquelas leis que são promulgadas nas casas legislativas, nada mais do que são os anseios do coletivo em prol do desenvolvimento daquela sociedade em si. Ou seja, segundo essa lógica desse sujeito, desse jurista chamado Carl von Savigny, o pensamento não é de forma alguma individual, é um pensamento coletivo. E se você for observar, isso está muito próximo do pensamento marxista, na medida de que o Marx, desde sempre, ele ignora o indivíduo. Ele ignora o pensamento individual, já que ele enxerga a sociedade baseada apenas naquelas suas caixinhas ou naquele pensamento classista. E que, segundo o próprio Karl Marx, a história segue o seu caminho de maneira inevitável através da força produtiva dos materiais, junto, claro, com aquela tal da luta de classes, que inevitavelmente vai trazer ou vai levar a sociedade ao desenvolvimento e, uma vez a tão sonhada revolução do proletário, ela irá chegar. Segundo essa lógica marxista, que é um tanto quanto deturpada e, por que não, fraca, se vocês me permitem usar essas palavras, os grandes homens da humanidade, eles apenas foram, digamos assim, acidentais, né? Então, partindo dessa lógica marxista, Napoleão e Dante, né, poderiam ser facilmente substituídos por qualquer outras pessoas, quando o próprio Marx, o pensamento marxista, ignora que as experiências, a individualidade, o caráter filosófico, sociológico, econômico, familiar, tudo isso acaba por influenciar esses grandes homens da humanidade, tal como Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, um dos maiores, certamente um dos clássicos mais proeminentes da literatura universal, e Napoleão Bonaparte, que, tirando, claro, os seus erros militares, foi, de certa forma, um dos grandes homens da humanidade, e que só puderam alcançar essa proeminência na história do mundo justamente por conta das suas individualidades, das suas particularidades. Individualidades e particularidades essas ignoradas pelo pensamento marxista, que acredita ter descoberto a lei inevitável da evolução da sociedade, tendo como base tão somente a tal da luta de classes e as forças materiais, as forças produtivas materiais. Além disso, o Karl Marx ele via o próprio acúmulo de capital como sendo um obstáculo para o progresso da nação, porque, segundo ele, o acúmulo de capital iria fazer com que as próprias estruturas de dominação se perpetuassem cada vez de forma mais latente, sobrepujando os proletários, sobrepujando justamente o que ele chamava dos mais fracos ou a classe oprimida. Dessa forma, o pensamento marxista se caracteriza por acreditar que a economia ela é como se fosse uma torta ou um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro tem que perder. Quando a própria ideia liberal da economia enxerga a economia não como um bolo, não como uma torta, mas como uma onda, né? Com acréscimos e decréscimos, com desejos inatos dos seres humanos, desejos esses individuais que a própria filosofia marxista parece ignorar por enxergar a economia apenas como um jogo onde para um ganhar, outro tem que perder. E o próprio Marx, inclusive, como eu falei no início da nossa aula, ele era um crítico ferrenho do sistema capitalista e, de certa forma, ele endeusava ou ovacionava, melhor dizendo, o sistema feudal, porque, segundo a lógica marxista, o proprietário dos feudos, ele se preocupava com seus empregados, ou com seus subalternos, ou com seus plebeus, por assim dizer, enquanto que no capitalismo, o empresário agora não se preocupa de forma alguma com os seus empregados ou com sua massa
proletária. Além disso, segundo o próprio Karl Marx, o sistema capitalista piorou as condições dos trabalhadores. Eu acho isso um erro muito crasso e, acredito eu, isso tem a ver, claro, também com esse próprio pensamento narcisista marxista, de que ele não viveu, ou melhor dizendo, de que ele não saiu às ruas para conversar com as pessoas. E ele parece ter ignorado que a chegada voluptuosa, a chegada volumosa de pessoas nas cidades e nos, digamos assim, nos primeiros burgos industriais foi de forma voluntária. As pessoas decidiram sair do feudo, sair das fazendas justamente para ir para as grandes cidades, para trabalhar na tal da Revolução Industrial, que o Marx coloca como sendo pior do que o feudo. Então, se era pior, por que as pessoas saíram de maneira voluntária e foram em direção às cidades? Todavia, apesar dessas críticas ao sistema capitalista, o próprio Marx, como eu já falei algumas vezes, e é importante sempre deixar isso aqui claro, porque eu vou trazer isso mais à frente de uma outra forma, ele enxergava como o capitalismo, como estágio capitalista sendo intimamente necessário para a própria revolução do proletário, para a própria revolução armada. Só que o Marx pontuava que o capitalista, ele dominava o proletário tendo como base o quê? Ou melhor dizendo, usurpando para si os produtos que eram produzidos em suas próprias fábricas. A isso o Marx dá o nome de subconsumo. Ou seja, o proletário, vamos fazer aqui bem um exemplo bem, digamos assim, bem simplório. O proletário trabalhava 8 horas para produzir determinado bem. O patrão, o burguês, pagava o equivalente àquelas 8 horas de trabalho, só que vendia aquele produto por muito mais do que ele havia pago por hora de trabalho àquele determinado funcionário, e nisso ele acabava justamente tirando o seu lucro. Então vejam que, sempre que possível, o Mises nos relembra o quão crítico era do sistema capitalista. O próprio Marx e os próprios marxistas até hoje são críticos ferrenhos do sistema capitalista por acreditar que o capitalismo, tal como nós vimos pós-revolução industrial, trouxe, de certa forma, miséria ao mundo, que, por conta do próprio sistema capitalista, iria causar depressões econômicas que iriam, vez ou outra, uma vez chegado o momento ideal, trazer a tão sonhada revolução do proletário. Mas a pergunta que o Mises nos faz é: realmente o capitalismo trouxe tanta miséria e tanta desgraça para o mundo? É isso que o Mises nos chama à reflexão e permita-me compartilhar com vocês. Bom, nós temos pós-capitalismo e pós-revolução industrial, por que não, avanços significativos do próprio sociedade, do desenvolvimento da sociedade em si, nos mais variados espectros, nos mais variados segmentos. Roupas, prataria, medicina. A própria melhoria do padrão de vida pode ser facilmente verificável pela quantidade de pessoas que saíam ou fugiam voluntariamente, não existe, que fugiam do feudo para justamente viver nessa cidade. Por quê? Por mais sofríveis que fossem as condições nas indústrias, ou nas primeiras indústrias, e elas eram, não estou aqui de forma alguma dizendo que elas eram paraísos na Terra, de forma alguma, inclusive Mises não usa essa palavra, só que de todavia, por mais dificultosa que fossem a vida de um proletário nas fábricas da pós-revolução industrial, ainda assim, as condições lá eram melhores do que a do feudo. Porque se assim não o fosse, as pessoas não iriam fugir dos feudos justamente para arrumar um emprego nas fábricas da pós-revolução industrial. Um outro fator muito facilmente verificável tem a ver com a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade pós-revolução industrial na Inglaterra nas primeiras décadas. A taxa de natalidade aumentou vertiginosamente. Mais crianças passaram a nascer, menos pessoas morreram justamente pós-revolução industrial e a expectativa de vida aumentou de maneira palatável, de maneira paulatina, melhor dizendo, essa é a palavra correta. A cada ano que se passava, o padrão de vida, inclusive dos próprios proletários e dos próprios plebeus, ou da própria, digamos assim, da parcela mais pobre da população, como gosta de usar o Marx essas palavras, cresceu de maneira vertiginosa. Isso são dados facilmente verificáveis, só para vocês terem ideias. A própria população da Inglaterra, que é uma ilha, cresceu de maneira vertiginosa, atingindo a casa de milhões e milhões de pessoas, ocupando espaços menores que antes essas pessoas estavam justamente onde nos feudos, passando por situações deploráveis. Isso é algo que, infelizmente, os marxistas ignoram, e Marx ignorou. E isso, a meu ver, é um erro crasso, porque ele viveu nessa época. Bastava ele sair nas ruas e perceber que, peraí, por que essas pessoas estão saindo do feudo e vindo para a cidade?
para serem escravizadas pelo burguês safado. Por que essas pessoas não ficam nas fazendas, já que lá tem uma condição melhor, segundo o próprio Karl Marx, né? Porque o Karl Marx enxergava que essa melhoria no padrão de vida, ela tinha um caráter muito dominador, e que de certa forma era como se ela fosse uma esmola, né, que os burgueses dedicavam aos proletários para a manutenção da sua própria superestrutura. Só que o Karl Marx ignora, mais uma vez, vejam o que o Mises comenta acerca desse momento especificamente falando. Abre aspas. Marx também não mencionou o seguinte fato. Por volta de 1700, a população da Grã-Bretanha estava em torno de 5,5 milhões. Na metade do século XVIII, ou seja, após a Revolução Industrial, a população era de 6,5 milhões. E por volta de 500 mil eram simplesmente miseráveis. Ou seja, o que é que o Mises está dizendo em outras palavras? A miserabilidade já existia no sistema feudal, e ela era inclusive pior do que no sistema de produção em massa ou no sistema capitalista, mas que o sistema capitalista levou inclusive esses miseráveis a atingirem condições e melhorarem na qualidade de vida, coisa que eles não tinham acesso, por exemplo, no sistema feudal. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que muitos esquerdistas e socialistas e marxistas esquecem, é que o próprio Marx, ele mesmo, ele era um defensor do livre mercado, ou da política do laissez-faire. Quando, na segunda fase da sua vida, eu comentei a respeito daquelas contendas que o Marx teve, ou teve inúmeras vezes, com os sindicatos de trabalhadores na Inglaterra e em outros tantos países, mas o Mises nos lembra o seguinte, que o Marx de forma alguma era um intervencionista porque ele era favorável à política de livre mercado, porque ele esperava, o Marx acreditava fielmente que o colapso do capitalismo e sua substituição pelo socialismo viriam da maturidade plena do sistema capital. Ele era a favor de deixar o capitalismo se desenvolver. Nesse aspecto, ele era, em seus escritos e livros, um defensor da liberdade econômica. Então, de certa forma, o Marx era um liberal e tão pouco o Mises deixa isso passar em branco quando ele aponta que o Marx era liberal também no sentido de guerras. O próprio Marx era um ferrenho crítico das guerras entre nações. Pensamento esse também que está em consonância com o próprio liberalismo clássico, onde os liberais acreditam que as guerras trazem muito mais danos do que benefícios à sociedade em si. Então, seguindo essa lógica aqui pontuada pelo professor Mises nesse seu livro chamado Marxismo Desmascarado, o Marx, por assim dizer, era um defensor da política de livre mercado, e por que não dizer que ele era um liberal, apenas para pontuar aqui uma das suas mais exasperantes formas de pensamento. Só que o pensamento marxista sempre enxergou, e no Manifesto do Partido Comunista isso está muito latente e está muito claro, qualquer pessoa que leia o Manifesto do Partido Comunista com um olhar um tanto quanto crítico, os seres humanos como sendo meras peças de tabuleiro onde o Estado socialista poderia justamente prover a todas as pessoas os seus desejos, sonhos e interesses, ou seja, atender os seus sonhos, desejos e interesses através de um planejamento central. Porque o Estado socialista nada mais se preocupa com, primeiramente, com a derrubada dos burgueses do poder, mas como eu falei na aula anterior, não existe vacância de poder. Uma vez derrubados esses burgueses, aquelas estruturas de poder, ou superestruturas, como gosta de se referir o Karl Marx vez ou outra, elas haveriam de ser ocupadas justamente por quem? Pelos socialistas. A política, a educação e a própria criação e o próprio desenvolvimento e a própria constituição de novas leis. Só para vocês terem uma ideia, um outro ponto que o Mises traz aqui, de ideias contraditórias do próprio Marx, ele comenta que em uma troca de cartas com um amigo russo, o Marx chegou a ensaiar uma resposta, mais ou menos assim, esse amigo russo dele compartilhou com ele acerca das suas preocupações sobre a Revolução Comunista Socialista na Rússia. Só que o Marx deixou claro que, lembremos, no Manifesto do Partido Comunista, o Marx deixa claro que a Revolução Socialista vai acontecer primeiramente no país que tenha passado pelo estágio capitalista. Isso não era de forma alguma a situação da Rússia. E aí o Marx, respondendo a esse amigo, fala que a Rússia poderia alcançar o socialismo sem passar pelo capitalismo. Só que essa carta, de certa forma, era para ser uma carta, digamos assim, pessoal, uma troca de correspondência entre Marx e esse seu amigo russo. Só que uma de suas filhas, se não me falha a memória, ele teve 4 filhas, ele teve mais filhos do que 4, mas alguns vieram a falecer
por conta das suas atividades políticas, por conta das suas condições paupérrimas a qual ele vivia, encontrou essa carta que ele não chegou a enviar para esse seu amigo russo e publicou em um dos seus trabalhos póstumos de uma de suas filhas, como se fosse algo que iria passar desapercebido. Só que o próprio Marx deve ter percebido, após escrever essa carta, que ele não poderia fazer com que ela chegasse ao conhecimento dos próprios teóricos marxistas, porque ela acabaria por refutar sua própria ideia de que a revolução do proletário irá surgir justamente no país capitalista. Então, se ele diz que a Rússia poderia pular o estágio capitalista, ele está indo contra os seus próprios escritos, contra a sua própria ideia presente no manifesto do Partido Comunista. E aí nós temos duas palavras que são muito fortes, né? Partindo da ótica liberal, o capitalismo e o socialismo. E, ao meu ver, um dos motivos mais beneméritos do porquê eu defendo o pensamento capitalista, o Mises o faz também, é que o capitalismo, ou o capitalista, entende que, seja o sucesso, seja o erro, ele é merecido a depender das suas ações, a depender da sua forma de atuar no mundo. Enquanto que no socialismo, tanto o sucesso quanto o insucesso é culpa do mundo, né? O socialista, ele acredita que vai alcançar o sucesso, só que todavia ele esquece que numa sociedade de planejamento central, o sucesso de uma determinada empresa, numa nação socialista, depende de quem? Dos favores do rei, dos favores da figura que está no planejamento central. Enquanto que no capitalismo depende justamente da melhor forma de você produzir ou de você atender os desejos, os sonhos daquelas pessoas que compram e que adquirem os produtos de você. É por isso, segundo o próprio Ludwig von Mises, os jovens, especialmente esses, são muito facilmente atraídos pela filosofia socialista, porque ela meio que tira a culpa do seu ombro. Ela terceiriza a culpa para o mundo ou para um outro indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Enquanto que no sistema capitalista, segundo o pensamento liberal defendido por Mises, cada um é responsável pelo seu próprio sucesso e pelo seu próprio insucesso, a depender da forma como você age no mundo. Por isso, inclusive, muitos jovens não tão somente são adeptos ao pensamento marxista, como eles mesmos são contrários ao sistema capitalista. Tem um livro muito bom do Ludwig von Mises, chamado A Mentalidade Anticapitalista, e eu vou concluindo aqui esse nosso terceiro capítulo e caminhando para os dois últimos, onde o próprio Mises aponta que a sociedade capitalista ela é tão benemérita para o próprio desenvolvimento da sociedade que ela criou indivíduos, ou que ela sustenta indivíduos que se valem dos próprios benefícios da sociedade capitalista para vilipendiar o próprio sistema capitalista. Fica a recomendação, um livro chamado A Mentalidade Anticapitalista. E concluo esse nosso terceiro capítulo chamado Individualismo e a Revolução Industrial, lendo aqui mais um extrato do Ludwig von Mises, abre aspas. A grande questão é saber como devemos utilizar os escassos fatores de produção disponíveis. Lembrando que na lógica marxista do planejamento central, esses fatores de produção estarão na mão de um planejador central. Eu vou falar sobre isso mais adiante na aula seguinte, quando eu for contra-argumentar os ideais marxistas partindo de um plano econômico. Continuando, Marx achava que era óbvio que tinha de ser feito. Ele não percebia que o futuro é sempre incerto, que é o trabalho de todo homem de negócios ser o fornecedor para o futuro incerto. No sistema capitalista, os trabalhadores e aqueles que trabalham com tecnologia obedecem ao empresário. Sob o socialismo, eles obedecerão ao oficial socialista. Marx não levava em consideração que há uma diferença entre dizer o que precisa ser feito e fazer o que outra pessoa diz que tem que ser feito. O Estado socialista é necessariamente um Estado policialesco, ou um Estado policial, porque justamente precisa controlar todas as camadas da sociedade para se perpetuar, para se manter no poder. E quando você observa as próprias experiências socialistas, marxistas, o que tiveram como base os escritos do Manifesto do Partido Comunista, foi justamente isso que aconteceu. E assim eu concluo esse nosso terceiro e antepenúltimo capítulo e parto agora, permitam-me, adentrar, meus queridos e estimados alunos, o nosso penúltimo capítulo, já estou concluindo aqui a nossa aula, esses próximos capítulos são bem diminutos, chamado Nacionalismo, Socialismo e Revolução Violenta. Nesse penúltimo capítulo chamado Nacionalismo, Socialismo e Revolução Violenta, eu queria trazer um argumento central que muitos marxistas utilizam para justificar os erros dessas experiências socialistas ao afirmarem que Marx foi deturpado. Só que, assim, qualquer pessoa séria que leu os escritos marxistas e observou as experiências ditas socialistas, comunistas ou marxistas,
vão observar que, em comum, todos esses planejadores ou todos esses ditadores acabaram seguindo os passos justamente marxistas. Porque, assim, os próprios 10 passos definidos por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista foram seguidos por Fidel Castro, foram seguidos por Hitler, foram seguidos por Benito Mussolini, foram seguidos por Mao Tse-tung, foram seguidos por Kim Jong-un, foram seguidos por vários outros ditadores na África e na Ásia, foram seguidos por Lenin, por Stalin. Então, assim, como é que você pode dizer que Marx foi deturpado se eles mesmos seguiram os passos marxistas? Claro, alguns mais do que outros, alguns ressignificaram os nomes, o próprio Hitler fez isso muito na ascensão do nazismo, o próprio Hitler era um fã incondicional do pensamento marxista, inclusive ele dizia que o nazismo era a superação do pensamento marxista, mas isso é historicamente comprovável, o quão influenciável foi o pensamento marxista na própria ideologia nazista, que de certa forma dominou a Alemanha na época da ascensão do governo de Hitler, ou da ditadura nazista de Hitler. E é válido comentar que, partindo de uma lógica ainda de uma ótica marxista, notem que os parlamentares socialistas eles vão tentando tensionar os conflitos políticos para que cada vez mais políticas socialistas sejam adotadas. Além disso, por quê? Porque justamente uma visão um tanto quanto de revolução cultural, de ocupar os mais variados espaços e expulsar a burguesia desses espaços de dominação. Por isso você vê eleição eleição sim, eleição não, sempre há nomes socialistas participando do jogo democrático, político, sendo que eles mesmos não acreditam na própria política, pois acreditam que ela é burguesa. Todavia, eles não se refutam, eles não se recusam, por assim dizer, melhor dizendo, a participar do próprio jogo político. Então você tem Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Mussolini, e todos eles com essa ideia de planejamento central ou da criação do Estado Mundial, visto que o próprio Marx dizia que o capitalismo ele estava rompendo as barreiras comerciais e criando a ideia do que ele chamava de Estado Mundial, onde todos os proletários, é o finalzinho inclusive do manifesto do Partido Comunista, né? Não é proletários da Inglaterra, não é proletários de todo o mundo, univos, que ele acreditava que no Estado comunista, que é de certa forma o estágio final da sua revolução, todos os proletários iriam se unir em uma só nação. E que cedo ou tarde os países iriam atingir esse Estado capitalista que iria, de certa forma, romper essas barreiras culturais, nacionais, de religião. O próprio Marx acreditava numa só língua, num só povo, numa só nação, numa só religião, ou melhor dizendo, não religião, né? Porque afinal de contas o marxismo, no fundo, é um sistema não religioso, ou melhor dizendo, que retira a figura de Deus e coloca a figura do ente estatal, e o próprio Mises comenta que, abre aspas, né? E eu tendo a concordar integralmente com essa afirmação, quando ele diz que Marx não tinha habilidade para aprender observando os eventos políticos e a literatura política que se publicava ao seu redor. O Marx, como eu falei nas aulas anteriores, ele era aquilo que nós chamamos na sociologia de sociólogo do gabinete. Era um cara que ficou muito tempo na biblioteca e no seu escritório, escrevendo, mas não saiu às ruas para ver o que estava acontecendo ao seu redor. E aí o Mises continua. Para ele não existia praticamente nada, além dos livros dos economistas clássicos, como eu falei, ele leu David, Ricardo e o próprio Adam Smith, que ele encontrou na biblioteca do British Museum, livros esses que ele só leu a pedido do Engels, quando pontuou que ele carecia do conhecimento econômico. E as audiências das comissões parlamentares, ele não via o que estava se passando na sua própria vizinhança. Não via que muitas pessoas estavam lutando não pelo interesse do proletariado, mas pelos princípios da nacionalidade. E as próprias guerras mundiais que aconteceram pós-pensamento marxista nada mais do que exasperam que as pessoas passaram a lutar em defesa das suas próprias nações e não dos ideais do proletário. Ou seja, o proletário estava assassinando o proletário, defendendo os seus próprios interesses nacionais ou em defesa da sua própria pátria ou dos seus familiares que ficaram para trás, melhor dizendo, durante a Primeira e a Segunda Guerra. Então notem que essa visão igualitária, classista, do pensamento marxista, nada mais uma nação de iguais, no fundo, o que ela carrega, uma vez instalado uma sociedade comunista na figura de um planejador central, é a ideia de que somos iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Fica também clara aqui a recomendação de um outro livro do George Orwell,
George Orwell. Por que eu gosto muito de citar o George Orwell em minhas aulas? Porque o George Orwell era um socialista, muito mais ligado à linha trotskista, é verdade, mas ele era e foi durante muitos anos um simpatizante das ideias marxistas, mas isso não impediu de forma alguma que ele mesmo escrevesse livros e artigos criticando o próprio ideário marxista, socialista, leninista e o próprio ideário stalinista. Ele era muito mais ligado à vertente trotskista. Desculpa. E como eu falei, o Marx, além de ser defensor da própria economia de livre mercado ou do capitalismo por acreditar que ela iria levar inevitavelmente à revolução, ele também era um liberal no sentido de ser contrário às guerras, porque ele acreditava que as nações deveriam se unir, as nações, uma vez chegada a revolução, os proletários iriam ocupar esses espaços de territórios e eles iriam unir uma só nação, a nação proletária. E vejam que curioso, porque assim, o próprio Marx diz que, ou afirmou inúmeras vezes no Manifesto do Partido Comunista e outros de seus escritos, que uma vez chegada a Revolução Socialista e logo depois instalado o Estado comunista, não haveria classes. Todavia, o próprio Engels, em vários de seus escritos e correspondências que trocava com alguns de seus amigos socialistas, ele mesmo se via como um general, ou um futuro general no Estado socialista. Inclusive, o próprio Engels tinha como lazer, inclusive isso está muito bem registrado e documentado na sua própria biografia, na sua própria vida pessoal, que ele era um exímio caçador de raposas, que era, de certa forma, um hobby da burguesia naquela época pós-Revolução Industrial, já que o Engels era filho, ou foi filho, melhor dizendo, de um industrial, de um sujeito que tinha várias fábricas ali na Inglaterra e em outros territórios. E aí você tem a própria experiência socialista, por exemplo, da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vão mostrar que uma vez chegada a revolução, a tal da igualdade passa a ser deixada de lado, justamente em prol de ideais um tanto quanto egoístas, né? Um outro ponto que o Mises traz, e eu concluo aqui esse nosso penúltimo capítulo, que o Mises traz aqui a relato, ou melhor dizendo, a referência a encontros de um clube comunista, de um clube, a Internacional Comunista, assim conhecida por muitos, que o Marx estava organizando. Vejam o que o Mises comenta aqui, abre aspas. A Internacional Marxista começou a discutir a paz em 1864. Marx fundou em Londres a primeira Internacional. Um grupo de pessoas que tinha muito pouco a ver com o povo e com as massas se encontrou. Havia um secretário para cada país. O secretário da Itália era Friedrich Engels, e muitos outros países tinham por secretários homens que só conheciam os países que representavam como turistas. Brigas entre os membros perturbaram a Internacional. Finalmente ela foi transferida para os Estados Unidos e então se desmanchou em 1876. Então vejam mais uma vez, a ideia uníssona de pensamento de classe se rompe quando esses próprios proletários ou esses planejadores centrais se unem para justamente debater qual deve ser o futuro da revolução. E concluo. O que Marx planejava era uma revolução, mas o que realmente aconteceu foi que ele criou uma organização burocrática nos países europeus que era, em linhas gerais, inocente, porque não tinha poder para pôr em prática suas teorias. Tanto é que o próprio Karl Marx, além de ter sido expulso várias e várias vezes de países por conta de sua militância política a favor da derrubada dos poderes ali instituídos democraticamente ou não, aí é uma outra discussão, eles mesmos, melhor dizendo, a própria Internacional Comunista não tinha relevância alguma no cenário político. A própria Internacional, a própria Comuna de Paris, que daí surge inclusive o próprio manifesto do Partido Comunista, durou 2 meses e ela mesma se desfacelou justamente por conta de desavenças entre seus próprios membros. E assim eu caminho para o nosso último capítulo, chamado Marxismo e Manipulação do Homem, certamente esse capítulo mais diminuto e o mais breve, mas que assim eu caminho para a conclusão dessa nossa terceira aula de hoje, refutando as ideias marxistas no campo filosófico. Nesse último capítulo, chamado Marxismo e Manipulação do Homem, eu quero conversar com vocês, meus queridos e estimados alunos, e pontuar o seguinte: como é que pode uma filosofia tão danosa e tão prejudicial à sociedade tornar-se tão relevante naquela época, em 1952, e até os dias de hoje? Porque se você for observar, tudo que Marx escreveu, especialmente o Manifesto do Partido Comunista, é algo que vai totalmente contra a própria condição da natureza humana.
nesse sentido de que deve destruir tudo, ressignificar tudo e levar abaixo todas as estruturas, né, que, de certa forma, foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade tal como nós conhecemos nos dias de hoje, né? Que é aquela revolução, aquele pensamento invejoso, aquele pensamento intrínseco de que tudo que aí está é mal e que deve ser destruído, sumariamente excluído, sumariamente eliminado. É importante pontuar isso aqui, meus queridos alunos. Para o pensamento marxista, não existe essa tal da revolução pacífica ou da revolução gradativa. O que existe é a revolução violenta, armada, onde os burgueses sejam totalmente e sumariamente eliminados. E aí eu pergunto a vocês, como pode uma filosofia tão danosa e prejudicial à sociedade se fazer tão presente e defendida por muitos que se auto-intitulam como intelectuais? É válido pontuar que Marx, na sua época, ele era praticamente irrelevante, né? E depois da sua morte assim o se tornou, e muitas das pessoas que hoje exasperam as suas ideias conhecem tão somente os seus escritos através de termos, slogans e chavões meramente políticos. Para vocês terem uma ideia, vejam que contradição. Marx foi sepultado sem pátria, né? Afinal de contas ele havia sido expulso de várias outras nações, justamente por conta de suas atividades políticas, como eu expliquei alguns minutos atrás em nossa aula, meus queridos e estimados alunos, e que o pai do sistema socialista, ou não vou dizer que ele é o pai não, porque antes dele já existiam os socialistas utópicos, mas, digamos assim, a mente mais proeminente do ideário revolucionário de derrubada do sistema capitalista, hoje está enterrado em um cemitério privado que você tem que pagar o equivalente a 4 libras para visitar, o que dá em torno de 30, um pouquinho mais do que isso. R$30 você paga para visitar o túmulo daquele sujeito, daquele indivíduo que vilipendiou de maneira ferrenha o próprio sistema capitalista. Então vejam que contradição. Não sei vocês, mas eu consigo ver de certa forma nessa condição final do Marx, no caso, para visitar o próprio túmulo dele, você tem que ser um capitalista disposto a pagar para visitar o túmulo do Marx, uma contradição, assim, é meio que, ao meu ver, né, é como se o destino, como se a própria história do mundo mostrasse o quão errado as suas ideias eram, pois hoje você precisa pagar para visitar o túmulo de Karl Marx. Esse que certamente na sua época foi um dos maiores críticos do próprio sistema capitalista em si. Agora, um outro ponto que muitas pessoas ignoram, e tem a ver, claro, com o pensamento filosófico, por que é que muitos indivíduos que fazem parte do Estado defendem os ideais socialistas? Por que Estados, governos e políticos possuem tendências socialistas? Porque todas essas favorecem seu próprio poder. Todos os ideais socialistas, de certa forma, são concomitantes à própria ideia política de dominação. Dominação política, dominação econômica, dominação filosófica, dominação social. E por isso você encontra espectros e camadas e tons socialistas dos mais variados governos e políticos defensores dessas práticas socialistas, porque eles mesmos compreendem que essas políticas, se levadas à prática, elas vão favorecer a eles mesmos. Todavia, isso é uma frase icônica e muito marcante, que serve, ao meu ver, muito bem para exasperar e explanar aqui para vocês, meus queridos e estimados alunos, e como os comunistas, ninguém mais do que os comunistas, mataram mais comunistas. Uma outra coisa que todo socialista teme, e o Mises aponta isso aqui de maneira muito jocosa, por assim dizer, nada pode ser pior para um socialista do que ser governado por um socialista que não seja o seu amigo. Né? Vide o exemplo dos bolcheviques, ou dos bolcheviques e dos mencheviques. Vide o exemplo de Stalin e Trotsky. Stalin surrupiou o poder de Trotsky. Qualquer pessoa que estudou um pouco da Revolução Industrial sabe que era desejo de Lenin que Trotsky assumisse o poder, né? Stalin percebeu o seu favoritismo, ou melhor dizendo, o favoritismo de Lenin na figura do Trotsky e começou a arquitetar planos maquiavélicos para que ele fosse, de certa forma, chegasse ao poder, ao comando da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E Trotsky foi expurgado, né? Sua família toda foi perseguida e logo depois o seu assassinato foi encomendado várias e várias vezes pelo próprio Stalin, que era o seu colega, que era o seu colega de partido, que era o seu amigo, que era o seu camarada, mas de forma alguma o Stalin se preocupou, ou melhor dizendo, o Stalin se sentiu consternado em assassinar aquele que antes era o seu, digamos assim, amigo mais próximo. Tanto é verdade que, inclusive, isso é documentado, que uma vez escolhido, uma vez elencado
o próprio Trotsky como sendo inimigo da Revolução Stalinista, passou-se a apagar-se dos históricos fotográficos, dos históricos bibliográficos, dos próprios livros da União Republicana, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a própria figura do Trotsky. Tem aquelas clássicas fotos icônicas onde Stalin está do lado de Trotsky e o serviço secreto da União Soviética fez o possível e conseguiu, de certa forma, apagar as próprias fotos onde Trotsky e Stalin estavam um do lado do outro. Eu me lembro muito bem que quando você comenta, eu me lembro muito bem quando eu digo assim, de várias vezes que eu trazia à tona esses fatos durante a minha graduação de Ciências Sociais, que infelizmente eu não consegui concluir por conta de problemas pessoais, os meus colegas que eram simpáticos a essas ideias comunistas, socialistas e marxistas, não entendiam ou se faziam de desentendidos, né? E o próprio Mises traz aqui uma frase do estimado professor Albert Einstein, quando Einstein disse certa vez, né? Eu não entendo nada de economia, mas o socialismo é muito bom. Que, de certa forma, é um pensamento recorrente da maior parte dos marxistas. É difícil você encontrar um marxista que entenda de economia. É dificílimo. Por isso eu convido vocês, meus queridos e estimados alunos, a estarem presentes na próxima aula, onde eu vou refutar as ideias marxistas no campo econômico, que isso vai conceder a vocês certamente argumentos poderosíssimos para combater essas ideias de planejamento central, de abolição de preços, de oferta e de demanda, de destruição da soberania do consumidor. E assim eu vou caminhando para a conclusão aqui da nossa aula, mas sem antes falar que, no fundo, toda a ideia marxista é, de certa forma, uma engenharia social, um controle das sociedades nos mais variados aspectos, políticos, sociais, econômicos, filosóficos, de relacionamento, de religião ou destruição da religião. Eu queria ler aqui para vocês, para concluir, na página 83, nesse último capítulo chamado Marxismo e Manipulação do Homem, o que o Mises fala sobre essa ideia do planejamento central. Abre aspas. Os planejadores também dizem: como você pode ser tão estúpido a ponto de defender que não haja planejamento? Mas ninguém defende que não haja planos. A questão não é o plano ou nada, a questão é plano de quem? Somente o plano de um ditador? Questiona o Mises. Ou o plano de muitos indivíduos? Todo mundo planeja. Ele planeja ir ao trabalho, aquele ir para casa, o outro ler um livro. Ela planeja outras 1000 coisas. Um grande plano elimina os planos de todos os outros. Então, só um plano pode ser supremo. Se o grande plano e os planos dos indivíduos entram em conflito, qual plano será supremo? Quem decide? A polícia decide? E eles decidem a favor do grande plano. Então, o Mises aponta a periculosidade desse pensamento do planejamento central, que eu vou detalhar mais adiante na nossa próxima aula, na aula da semana seguinte. Mas o Mises também pontua, e assim eu concluo, de como o pensamento marxista nada mais é consonante com o pensamento behaviorista, onde o planejador central acredita conhecer a reação de todos os indivíduos que compõem aquela sociedade, ou a ideia de que o resultado é baseado no estímulo do meio, que nada mais do que é transformar os seres humanos em meras peças de tabuleiro de xadrez, ou mais uma vez fazendo referência em meros roedores, onde o planejador central acredita conhecer e acredita poder ser suficientemente conhecedor de todos os desejos, de todos os sonhos, de todas as vontades daqueles indivíduos. E aí o Marx conclui que onde é que está esse paraíso socialista? Em todas as experiências assim conhecidas hoje em dia socialistas, todas elas descambaram, todas elas acabaram por levar a expurgos, assassinatos, perseguições dos opositores e até mesmo dos seus camaradas que em momento ou outro passaram a discordar. E aí o Mises conclui, e eu vou concluindo aqui a nossa aula, se vocês me permitem, meus queridos e estimados alunos, que, portanto, abre aspas, eles subestimam a importância e o poder das ideias. Mesmo assim, não há nada mais importante no mundo que as ideias. As ideias e nada mais vão determinar o resultado dessa luta. Ou seja, em outras palavras, o que o Mises nos convida aqui é justamente a combater essas ideias danosas e prejudiciais à sociedade. Não apenas no campo filosófico, como eu apresentei aqui a vocês nessa nossa aula de hoje, que a ideia marxista por si só ela é vilipendiosa, danosa e prejudicial à própria gênese da sociedade, à própria evolução da sociedade, por carregar esse caráter
invejoso, discriminatório, reducionismo tecnológico, reducionismo classista, que enxerga os seres humanos apenas como peças de um tabuleiro. E assim, eu vou concluindo essa nossa aula. Espero que eu tenha sido tão claro e elucidativo como o professor Mises foi nessas suas conferências proferidas em 1952 na Universidade Pública de São Francisco, e fazendo o convite, claro, para vocês estarem presentes comigo na próxima aula, onde irei contra-argumentar, melhor dizendo, os ideais socialistas no campo econômico, tendo como base não apenas o marxismo desmascarado, mas esse outro livro chamado Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, escrita em 1922. Agradeço mais uma vez a atenção, a paciência de todos vocês. Não esqueçam, dúvidas, perguntas, sugestões são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, meus queridos alunos. Tchau, tchau, pessoal.